tempo eu não sabia o que era reforma agrária, não. Depois que vieram para cá, explicaram, foi que a gente deu para entender o que era reforma, né? Mas a gente achava que nunca ia chegar para nós. A gente queria dar um choque na política, dar um choque no latifúndio improdutivo, não empregava quase ninguém ou ninguém, né? Não produzia um grão de feijão nem para o pessoal que trabalhava para eles, né? Então nós resolvemos entrar nessa luta com o povo. Quando eu cheguei aqui foi realmente diferente, muito surpreso, né? Porque com as dificuldades mesmo que a gente passava lá em Jupaguá, mas quando chegou aqui foi diferente, porque era realmente dentro do mato, num barraco de lona, e eu com 2 crianças pequenas, né? E eu fiquei muito apavorada. Esse assentamento de reforma agrária aqui no município de Cal foi o divisor de águas para o município de Cal. Então, com a vinda do assentamento, trouxe o desenvolvimento, principalmente na parte da agricultura e da pecuária do nosso município. Eu acho justa a reforma agrária, eu acho que é um dos projetos mais justos, porque é dividir o pão. Ainda mais nós que tiramos nosso sustento da terra, né? Então a terra para mim é onde eu sobrevivo, é aquilo que eu sei fazer, né? Então eu acho que o homem do campo tem o direito de ter seu pedaço de terra. Há 4 décadas atrás, no oeste baiano, ter acesso à terra era para poucos. Quem ousava sonhar com um pedaço de chão para plantar e sobreviver, encontrava um caminho cercado de perigos e um poder local que não aceitava o desafio da reforma agrária. Escutei muita conversa sobre o medo, que a sertaneja era o bicho-papão da região e que quem viesse para a reforma agrária que ia apanhar de vergalho de boi, que o Antônio Henrique ia bater, que era o poderoso da sertaneja na época. Nós recebemos muita ameaça, muita, noite de não dormir, porque era a hora que eles mais perseguiam, né? Tudo fortemente armado. Não é muito fácil para um pobre que não tem uma espingarda só com a bucha. Existiam muitos conflitos de terra. E tinha muitos trabalhadores rurais sem terra. Nessa época não existia movimento social, com exceção da FETAG, que entrava na luta pela reforma agrária. O MST estava nascendo nessa época. Além da violência, havia o esquecimento. Enquanto o governo voltava todos os olhos e investimentos para o desenvolvimento no Cerrado, as carências no Vale eram quase ignoradas. Aqui em Barreiras, essa coisa, como tudo estava voltado para o desenvolvimento do Cerrado, se pouco ações tinham estado no contexto da realidade do Vale. Então, para a gente, a reforma simbolizava um pouco isso. A possibilidade de você mostrar que na região do Vale tem potencial de crescimento, de desenvolvimento. As primeiras famílias assentadas, essas encararam, essas comeram o pão que o diabo amassou e não quis. O diabo amassou e rejeitou. E essas pessoas enfrentaram isso e viabilizaram a reforma. Na nova república, Angical e Cotegipe, no oeste baiano, são os primeiros municípios a conquistarem um projeto de reforma agrária.
Esse marco histórico se firmou com o decreto de desapropriação, assinado no dia 8 de janeiro de 1986, pelo então presidente da República, José Sarney. Os 54 mil hectares nas mãos da Companhia Sertaneja Agropastoril, fundada por Geraldo Rocha e o ex-governador da Bahia, Antônio Balbino, viraram território e futuro para aproximadamente 1000 famílias. A conquista de uma área equivalente a 1/3 do município de Angical é fruto das atitudes corajosas e das mãos calejadas de pessoas com fibra e fé. A maioria dos lotes fica no sequeiro, apesar de o assentamento ser banhado pelo Rio Grande, por 62 quilômetros. São basicamente 19 comunidades que formam o conjunto da reforma agrária de Angical. Junco 1, Junco 2, Lagoa da Cerca, Santa Luzia, Arcada, Riachinho, Vajão, Gameleira, Ouiçanga, Mandacaru, Água Preta, Eixão de Missão, Eixão de Barreiras, Cágados, Terra Nova, Itaculumi, Papagaio, Cupins e Benfica. Tudo isso graças aos primeiros ocupantes, que transformaram o medo em esperança e o conflito em oportunidades para gerações que vieram depois. Esse pessoal que entrou, o povo foi levado em conta a inscrição pela condição de vida, né? Se era trabalhador rural de verdade e se não tinha condição financeira. Trabalhadores na porta do sindicato, assim, hein? Assim, ó, de gente com a mochila nas costas, porque foi lá onde a gente fez a inscrição, nós selecionamos. Aí todos participaram, o Diocese podia indicar, PMDB podia indicar, PDS podia indicar. Lá a gente checava, o sindicato checava as pessoas. E o povo, quando entrou aqui no projeto, entrou gente de muitos lugares. O maior número que se inscreveu e participou do sorteio eram sem terra e peões dos interiores de Angical, Missão, São José e Cotegipe. Outros vieram de Barreiras. Barreiras já tinha virado um polo de migração para o oeste baiano. Além dos poceiros antigos que já se encontravam na área antes da reforma agrária acontecer. A gente trabalhava de meia para os fazendeiros, né? Plantava na meia, formação de parto, plantar, incluir a agricultura e formar o parto. Quando não ganhava a agricultura, você deixava o parto e saía sem nada. Por isso acabou a gente levando o sonho de vir para a reforma agrária para ter um pedaço de terra para trabalhar. Esse lote foi uma luta para a gente chegar aqui até ele. Porque a gente ficou de segunda e aí porque naquele tempo era votado, quem tinha mais família era quem era sorteado, mas com muita garra a gente chegou aqui. Eu fiquei muito alegre quando eu fui sorteado e vim para aqui, né, para o assentamento. E daí para frente eu sabia que eu tinha a minha terra para me trabalhar e ninguém ia impedir que eu fizesse ou deixasse de fazer alguma coisa nela, porque era minha, né? Era não, é minha. Mas muitos trabalhadores selecionados desistiram com medo do clima de terror que circundava a área. Havia essa sombra de medo, de receio do que poderia acontecer. Existem 2 cruzeiros que são marcos na história da reforma agrária no oeste baiano. Conectam a fé cristã com a luta pela terra e com a resistência contra o latifúndio. Um destes cruzeiros encontra-se na comunidade de Ouiçanga. Foi fincado
no dia 14 de julho de 1986. Como o primeiro ato dos trabalhadores beneficiados com um pedaço de chão. Esse cruzeiro representa a vitória sobre o latifúndio da sertaneja agropastoril. O segundo cruzeiro fica no fundo da Catedral São João Batista, em Barreiras. Foi instalado no ano de 1989 pela Comissão Pastoral da Terra. Lembra das vítimas que tombaram na defesa de seus territórios. O Oeste Baiano precisa lembrar como tem custado caro ao povo camponês a conquista de terra e dignidade. Esse momento nosso é um momento de pensar os 40 anos, mas é um momento de fazer começar a refletir, né? Onde é que a gente pecou, onde é que a gente falhou, onde a gente poderia ter avançado e não avançou. Todos os benefícios do INCRA inicialmente foram complicados porque o INCRA estava construindo ainda algumas políticas. Começamos a dar corpo a isso porque isso estava servindo de exemplo para o Brasil inteiro. Mesmo que alguns setores do Estado mesmo e da União não quisessem dar publicidade a isso, que as instituições públicas elas não são constituídas por pessoas de forma homogênea, né? Tem pessoas lá dentro que são a favor e são contra. Às vezes atrasa o processo, esconde um documento, né? Existia tudo isso dentro do INCRA. A reforma agrária de Angical, entre seus altos e baixos, não sofreu mais o desmando, porque teve as associações, essa organização da associação. Carlos Borges ingressou no INCRA em 1982. Durante o ano de 1995, ele acompanhou de perto o assentamento Angical. Desde 17 de abril de 2023, Carlos Borges ocupa o cargo de superintendente regional do INCRA na Bahia. A gestão era feita justamente em conjunto com as associações, com os presidentes das associações. Chegava algum benefício que não dava para todos, o assentamento é muito grande, 54 mil hectares, e ali a gente discutia, né, com aquele conselho que a gente criou, para onde iria aquela benfeitoria, para onde iria aquela estrutura. Então era o INCRA, juntamente com os assentados, o sindicato e a igreja, né, que fazia essa discussão. A luta pelos assentamentos tem sido para a igreja também sempre uma oportunidade de se posicionar. Uma parte realmente acompanhou, disse que realmente é mais do que justo de lutar por mais oportunidades para todo mundo. Outras partes acharam que isso é um projeto ideológico que induz ideias para o povo que vai criar inquietação, vamos falar até revolução, mas olhando para Jesus Cristo mesmo, ele não tinha medo de enfiar ideias novas. Foi muito perseguido por isso, insistiu. Porque os poderes públicos não queriam que a reforma desse certo. Naquela época não queria, mas a reforma dá certo, depende daquele que quer realmente buscar e viver aqui dentro, não para se negociar, mas para trabalhar. A reforma agrária está muito mais dispersa, muito mais difícil, porque a maioria dos verdadeiros colônios foram-se embora, né? Parte venderam os lotes para outros proprietários, grande parte fazendeiros, assim, com poder aquisitivo maior. Então essa pessoa que tinha condições melhor, já falava para as pessoas que não precisa, para que associação? A gente vive por conta própria, sem precisar. Então hoje a gente está vivendo essa situação hoje e que ninguém procura quase a associação. A pessoa faz tudo por conta própria. Já por causa dessa orientação, né? Aí a pessoa botou na cabeça que não precisava de associação. E aí está o sofrimento hoje, né? Que se nós, executores do serviço público e da sociedade civil organizada, como a igreja, sindicato, associações, não tiver compreensão
desses pontos negativos não faz nada. Na realidade, quando nós chegamos aqui, não tinha estrada, não tinha nada, né? Tudo era difícil, não tinha acesso a nada. Mas aí devagar foi as coisas acontecendo. Chegamos aqui também não tinha água. A gente botava uma lona no chão, cavava um buraco, botava uma lona no chão e pegava água. O pessoal do INCA, na pessoa do Pato, né? Trazia uma água, não sei de onde sangue, não sei lá de onde era, num pipa, num trator, e colocava pra gente aí, né? Mas isso aí tinha dia que passava 15, 20 dias. Sofri muito aqui, né? Passava muita necessidade, eu mais meus filhos. Tinha vezes que eu me desesperava assim, me dava vontade de sair daqui, porque devido ao sofrimento que a gente passava aqui, né? Para dar de comer para eles, né? Que não tinha aqui, quando era na seca assim, não tinha nada. Aí a gente tinha que ir buscar no Angical, né? E aí tinha que ir de pé. Aí tinha vezes que eu ia e voltava no mesmo dia. Quando chega a época das chuvas intensas, a paisagem seca que antes parecia morta transforma-se em terra fértil. Desperta para dar lugar à fartura, confirmando a promessa de que tudo que se planta dá. Sob o sol que brilha no intenso azul do céu, o cenário se veste de um verde exuberante, preenchendo o ar com cheiros e sons da vida que brota da terra. Valeu a pena. Hoje eu me considero, com as graças de Deus, eu me considero rica. O tormento que eu passei aqui, venci, graças a Deus, e estou vencendo. A Reforma Agrária é um projeto que, né, se vislumbram tirar aquela área que está improdutiva para tornar produtiva, produzindo alimentos saudáveis, tanto para o sustento das famílias, quanto para o excedente serem vendidos e dali tirar rendas. Na época que se liberou os créditos aqui na reforma, se voltou muito, se tinha uma ideia de que o agricultor tinha muito aquela ideia da segurança. Então isso aí, para ele, segurança significa gado. Então a pecuária de corte foi quem mais predominou. Antes da reforma agrária, muitos eram vaqueiros e agregados nas terras dos fazendeiros. Eram proibidos de criar um gado próprio nas glebas dos patrões. Eu comprei uma bezerra mais um meu irmão e não pudemos criar porque não tinha onde. O dia que a mãe mandou nós vender, falar a verdade é parte, até chorar eu chorei, porque eu não queria que vendesse. A vida dos vaqueiros era dura que nem o couro que vestiam. Não tinham roça para plantar o seu mantimento, nem pasto para criar o seu bichinho. Mas a pecuária é a paixão do sertanejo. O assentamento de Angical é marcado pela criação de gado. O meu pai era vaqueiro, meu pai foi criado no campo. Com isso, a gente já pegou a habilidade de lidar com gado com 8 anos de idade. Eu e meus irmãos, a gente começava a lidar com gado com 8 anos, a gente já fazia todo o processo de cuidar de rebanho. O rebanho bovino é o sustento e a poupança da maioria das famílias assentadas. A venda dos bezerros se constitui como principal fonte de renda. Junto com essa criação de gado, ovelha, eu vi a possibilidade de ter um comércio para atender o pessoal da reforma agrária também, né? Porque o gado depende de mineral, depende de cerca, depende de cuidados, né? Então, foi mais pedido de pulseiros da reforma agrária para abrir esse comércio aqui. Em muitos lotes, essa renda é acrescentada pela produção leiteira. Fornece-se leite
queijo, requeijão e iogurte para o mercado local e regional. Os criadores da reforma somam-se aos produtores de leite que fazem de Angical a cidade do queijo. O cuidado com os animais e da roça passa dos pais para os filhos e netos. Os assentados recebem impulsos de modernização e crescimento através da Escola Família Agrícola e de programas do governo. Uma das coisas mais importantes que houve em Angical foi a Escola Família Agrícola, porque eu principalmente, tinha jovem com 30 anos, foi estudar lá, porque não tinha oportunidade, não tinha uma casa na cidade, naquele tempo não tinha transporte. Então foi um dos maiores projetos de educação que já teve na nossa região, foi a Escola Família Agrícola. A Escola Família Agrícola José Nunes da Mata, localizada no povoado de Vila Nova, é fruto da reforma agrária de Angical. Fundada no ano de 1995 por assentados, leigos e Padre Geraldo. A EFA de Angical hoje atende um grande grupo de jovens que vêm não somente do assentamento, mas de diversas comunidades da região. A instituição é coordenada por uma equipe de monitores, da qual João Zetol faz parte. Quando eu cheguei aqui, já tinha algumas conversas, reuniões entre a paróquia, o pessoal das comunidades e principalmente as pessoas da reforma agrária, né? Que tinham uma dificuldade muito grande para os filhos dar sequência nos estudos. A Escola Família Agrícola aplica a pedagogia da alternância entre lar, comunidade e escola. Proporciona uma educação integral e inclusiva. Enriquece o aprendizado na escola com a prática agroecológica na propriedade familiar. A gente tem a reforma agrária como algo de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso município e também um local onde a gente pode estar junto com esses alunos, fazendo por onde a escola ajude esses filhos, essas filhas dos agricultores a fixarem no seu lote e desenvolver uma atividade que possa ser lucrativa, que ele possa sobreviver daquilo ali. Eu já cresci nesse meio assim, da natureza, das técnicas na propriedade, na zona rural. Então já vem aquele interesse e aquela vontade de entender mais sobre o assunto, de se profissionalizar ali na área. Porque aí assim eu posso ajudar a minha avó e eu posso ajudar a minha mãe na propriedade dela. Hoje em dia, o maior sonho de nós aqui, que somos ocupantes, é a realização do título definitivo da área. Não só para nós, tem muitos colonos assentados que também necessitam do título definitivo. A ocupação da terra é apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Para quem vive no campo, a verdadeira liberdade tem nome: o título da terra. O título do lote transforma o colono definitivamente em dono de seu próprio destino. O assentamento ele passa por várias etapas, que é a etapa de implantação, de consolidação e de emancipação. Quando a União desapropria um imóvel rural que está improdutivo e destina para a reforma agrária, nessa palavra destina para a reforma agrária significa titular os trabalhadores rurais. Esse assentamento, para consolidar, eu acho que a parte principal é as famílias, que é o sonho delas, e muitos não puderam alcançar isso, é o título, o documento para aquela família receber, ir no cartório e fazer essa titulação, fazer esse documento e comprovar que aquela terra é dela de direito, de posse de direito. Entre a desapropriação do latifúndio e a emancipação do assentamento, tem rolado muito tempo.
O título é mais do que um papel. É a confirmação de que a luta valeu a pena. No dia 22 de maio de 2026, o INCRA entregou 107 títulos em Angical. Entretanto, depois de 40 anos de luta e persistência, ainda há muitos assentados da primeira hora que continuam esperando o tão desejado título. Eu não tenho documento nenhum. Eu pago a declaração da terra, mas o INCRA nunca chegou para mim, não. O prometimento é que vem, nunca que chega. Nunca que chega. A gente dá pressão nele, que eu falo para ele, moço, dá pressa, porque eu estou ficando, a minha idade. Tem muitas pessoas que merecem estar regularizados e que estão lá ansiando, e eles vão deixando no esquecimento, e outras pessoas que chegam ontem, eu não sei por que explicar, eles acabam sendo regularizados imediatamente. Assim como Dona Dalva, muitos ainda aguardam o INCRA emitir o título definitivo. Mantém viva a esperança que possam validar os seus esforços com o recebimento deste título que tanto teima a chegar. Vivo em meu lugar, com a alegria de ficar. Não vou vender. Estou criando e plantando. Assim é o meu viver. Não há reclamação. E tendo, não vou atender. Estou no que é meu. Faço o que quero fazer. A terra é santa. É da Santa Cruz. Vou trabalhando e ela me ajudando. Tudo que vou plantando, a natureza vai criando. Assim, eu posso dizer, terra, amigo, não se pode vender. Sem ela, como seu filho vai proceder? Eu disse e estou dizendo, terra, amigo, quem fez não está mais fazendo. Poema de Aldo Diniz, músico, poeta e lavrador angicalense. A reforma de Angical é uma escola que gerou muitas mentes, que tem uma compreensão do que foi isso e que tem uma consciência política da importância que essa luta da reforma tem. Eu aprendi muitas coisas, eu aprendi muita experiência, perdi o medo de viver no mundo, de enfrentar eles lá, que eles são muito sabidos, mas eu aprendi o jeito, maneiras que eu não tenho medo. E eu acredito que em condição financeira e qualidade, o assentamento é bem melhor do que quem está fora do assentamento do produtor pequeno, né? Quem teve na reforma agrária teve mais oportunidade. Perdeu aquele que teve medo de vir para a reforma em 86. Eu hoje tenho minha família, agradeço a reforma. Entendeu? Então, a reforma para mim é uma coisa sem comparação no município de Angical. Porque aqui foi onde tudo começou, né? Então a gente também tem esse sonho de crescer, de produzir, né? De alavancar a nossa vida aqui também e com isso também buscar melhorias para as próximas gerações, né? Esse pedaço de chão da reforma agrária virou para a gente como um diamante. A gente hoje tem uma grande estima por aqui, onde eu me instalei, me casei, criei minha família por aqui, né? E pretendo dar continuidade por aqui até o fim. O Padre Tomás que deu a vida por isso aqui, né? Ninguém falar de reforma agrária, não falar do Padre Tomás, não falar de Padre Geraldo, desse povo, essa reforma agrária realmente só é possível por causa desse pessoal tão importante que nos acolheu, que nos abraçou, que dedicou a vida por nós. No início do ano de 1986, Padre Tomás mandou o seu amigo Armandinho soltar foguetes. Armandinho o fez com vontade. Então o povo procurou o Armandinho,
ganhou na loteria? Respondeu Armandinho: eu não, mas o povo de Angical ganhou a terra. Muitos dos que lutaram por esse projeto já se foram. Em homenagem a todos eles e elas, a lembrança de 5 pessoas que se destacam na história da reforma agrária de Angical. Padre Tomás Iquei, Armandinho Soares, Tiquinho, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barreiras, Padre Geraldo Lang e Chico Severino. Quando eu venho dali da rua, que vejo, olho para minha casa, que vejo tudo que eu plantei, tudo que está florido, tudo que a gente está colhendo, então eu digo, esse é o meu lugar.